Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Sou a missionária Nilda, quero que nessa manhã deixar uma mensagem para o teu coração, mensagem abençoada, aleluia, para você, aleluia, pedindo a você que compartilhe esses vídeos, graças a Deus já chegamos aí a 645 inscritos, está faltando um pouquinho para estarmos gravando ao vivo, né? Estamos fazendo live, eu vou poder estar falando com você. Vamos poder estar meditando mais na palavra de Deus, né? E quero estar deixando aí a mensagem do Senhor, no mínimo aí umas 3 vezes ao dia aí. Quando eu estiver ao vivo com vocês, vamos poder meditar mais na palavra de Deus e glorificar mais o Senhor juntos e juntas. Quero agradecer a Deus por cada inscrito, por cada vida. Quero agradecer ao Senhor pela tua vida que se inscreveu aí, né? Você que tem compartilhado, tem colaborado aí com a obra do Senhor. Somente gratidão, né? Gratidão a Deus pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nesta manhã eu quero deixar uma mensagem para o teu coração. A mensagem do Senhor para o teu coração é: alegra-te, confia, descansa naquele que te chamou. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor, mas se você colocou nas mãos do Senhor, você colocou nas mãos certas. Então não tem porquê, aleluia, desanimar, não tem porquê entristecer o teu coração, e não tem porquê você ficar ansioso, porque vocês colocaram nas mãos daquele que tudo pode, que tudo faz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que não dorme, é aquele que peleja pela minha e tua vida todos os dias, é aquele que vai na nossa frente, aquele que quebra as correntes somente para nos dar vitória. Grande escolha o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, e vai fazer na tua família também. Por quê, irmãos? Porque família é projeto de Deus, e o que Deus mais ama é cuidar da família. Então, se você tem família, lute por ela. Não desiste, né? Não desista dos sonhos, dos projetos, daquilo que Deus prometeu para você. Não abre mão. Por mais que está difícil, por mais que o inimigo tenha tentado de todas as formas a entristecer teu coração, a lançar setas, muitas vezes enfermidades tem vindo, batido na tua porta. Mas o médico dos médicos é Jesus. Ele ainda está no controle, ele não perdeu. Talvez você perdeu o controle, talvez você olhe para um lado e para o outro, não vê mais uma saída, está tudo bagunçado, a casa está bagunçada, o vento está soprando, o deserto está longo, parece que não passa. Mas eu quero te dizer, em todas essas coisas, Deus está contigo. Deus está no meio do vento, Deus está no meio desta casa, Deus está na tua vida, Ele vai te dar vitória. Ele não está se agradando, mas Ele está mudando a tua situação. Porque o nosso Deus, Ele não se agrada, aleluia, de coisas erradas, mas Ele é aquele que entra no meio das coisas erradas e muda a história por amor de uma alma, por amor da tua vida. Se você tem 5 pessoas dentro de casa, um está clamando, pode ter a certeza que por causa deste um, os outros receberão a vitória, por causa de você que está clamando, por causa de você que está buscando, por causa de você que está intercedendo. Então, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não. Jesus, Ele é bom. Grandes são as misericórdias do Senhor para as nossas vidas. Confia em Deus. Aleluia, Deus. Eu sou testemunha que Deus, Ele é fiel. Eu sou testemunha do que Deus faz. Eu sou a prova viva que Deus, Ele é. Que Deus, Ele faz. Que Deus, Ele pode. Que Deus, Ele sonda. Que Deus, Ele cura. Que Deus, Ele é tremendo. Só basta você ter paciência e continuar confiando no Senhor. Lá no livro de Salmos vai dizer, passagem que eu gosto muito: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmã, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas pede ao Senhor,
cada dia mais força, autoridade e confiança, para que quando você abrir a boca, você fala com autoridade e o mal vai embora da tua casa. Você é guerreiro, você é guerreira, você é do Senhor, você é a imagem e semelhança de Deus, você é um escolhido de Deus, você não é qualquer um. Você é a menina dos olhos de Deus, quem te chamou foi Deus, então você vai vencer, você não está só, você, aleluia, não é um derrotado como o inimigo diz, né? O inimigo ele só vem para isso, para entristecer os nossos corações. Ele vem para falar coisas que nós muitas vezes ficamos tristes, mas nós sabemos que é ele. Aleluia. Glória a Deus, então, que você fique na palavra de Deus, não saia daquilo que Deus te prometeu, não desanime, não saia da palavra, confie na mensagem que Deus lhe entregou, porque a mensagem de Deus é verdadeira. O nosso Deus, ele não falha, o nosso Deus, ele não mente, o nosso Deus, ele é fiel em todos os momentos. Deus já me curou de tantas enfermidades, aleluia. Tantas enfermidades Deus já me curou. Já curou os meus filhos, curou meu esposo, né? Deus curou meu esposo de uma hérnia que, aleluia, ele ia ter que operar, né? Ele machucou quando a gente estava colocando barraca, né? E Deus estava nos provando e não era mais pra gente colocar barraca em festa e dessa vez eu queria ir de qualquer maneira, só que eu já estava na igreja, né? E ele falava, não, você é crente, não vamos botar mais barraca. Mas eu falei, não, mas precisa, pelo menos essa vez a gente precisa colocar barraca, porque tem as contas para pagar. E eu ainda não tinha sido liberta nessa área. Então, a gente foi colocar mais uma vez barraca e ali. E ele foi comprar os saquinhos para mim colocar as pelinhas, né? Empacotar as pelinhas. E na ida que ele foi, ele se machucou, né? Um carro e uma moto. Ele fala que imprensou ele. Ele ficou no meio. Então ele criou uma hérnia. E esse homem foi ficando doente. Uma pessoa que nunca tinha ido no hospital, passou a ir no hospital diariamente. E passava nos médicos e ficou mais de ano sofrendo. Eu já cheguei a velar ele por 3 dias. Achar que ele ia morrer. Não só por causa da hérnia, mas outras enfermidades que veio também, né? Porque ele bebia, fumava. E aí quando ele bebia, ele ficava 3 dias sem levantar da cama, que ele não encontrava perna. As pernas dele acabavam e o pai dele ficou paralítico, né? Por causa de bebida. E ele também estava sujeito a ficar também, né? Porque o espírito, ele passa, né? Espírito hereditário, ele vem de geração em geração. Então, quando ele está numa vida ali, quando ele consegue derrotar aquela vida, ele já passa para outra, né? Aquela vida não serve mais para ele, para nada. Ele joga no monturo e deixa lá, então ele já passa para outra. Então, eu já tinha passado com meu esposo. Então, meu esposo já estava igual o pai dele, né? Já estava procurando perna para levantar e não conseguia, não achava. Então, fez várias enfermidades junto com essa hérnia. E ali, quando foi um dia, ele estava deitado na cama e ele falava que não ia nunca para a igreja. E eu velando ele, não tinha jeito, eu orava, buscava, fazia de tudo. Roupas, peças de roupa, água, tudo que tinha dele eu levava para a igreja e fazia campanha. Não perdia uma campanha, era uma atrás da outra. Onde tinha campanha eu estava fazendo, levando peça de roupa, água, tudo pela fé. Tudo que Deus falava faz, eu fazia. Aleluia, Jesus. Até que um dia ele veio ficar enfermo, né? Deus disse que tudo é para a glória dele. Foi aí que ele ficou enfermo, foi onde é que ele estava lá em cima da cama com essa enfermidade, com essa dor, já não suportava mais, febre, mais febre. E aí o meu filho, Deus Brasil, poltronas confortáveis, semi-leito, banheiro e frigobar, bar, motoristas profissionais para melhor dentro da minha casa, um dia de segunda-feira, nunca esqueça a promessa que Deus nos fez através dele e através de mim, que Deus me usou pela misericórdia para falar com ele, para apanhar ele no colo, porque ele já estava quase morrendo quando Deus batizou ele no Espírito Santo, porque durante o dia o inimigo fez de tudo para tirar a vida dele, até que à noite Deus batizou ele no Espírito Santo. Então, até na hora de nós receber a nossa bênção, o inimigo ele tenta, nas últimas horas, quando a bênção já está quase chegando na tua mão, o inimigo ainda tenta, ele faz de tudo para roubar a tua bênção. Então ele estava fazendo de tudo para roubar a bênção do meu filho. E ali o meu filho foi batizado no Espírito Santo. Aí depois de poucos dias, meu marido estava com essa dor e Deus incomodou ele para orar. E ele colocou as mãos nas virilhas do meu esposo e orou. Aleluia, Jesus. E quando ele orou ali,
Imediatamente aquela enfermidade caiu por terra. Meu marido já estava curado e o meu filho estava sentindo a mesma dor. E o meu filho foi operado com 2 anos de hérnia. Eu fiz 9 viagens para a conquista, sem puder, não tinha condição nenhuma. Passamos fome, passamos frio, passamos necessidade. Ônibus da prefeitura, muitas vezes humilhação, porque eles falavam que eu não estava indo para o hospital, que eu estava indo era passear, que não tinha como. Eu não conhecia conquista e eu não perguntava nada a ninguém, eu era muito tímida e sofri muito com isso. Então foi quando o meu filho orou pelo meu esposo, ele foi curado, meu filho ficou doente, começou a gritar com essa dor, no mesmo lugar que o meu esposo estava. E ali, porque doenças espirituais, irmãos, elas só em espírito, só que tem a presença de Deus, só que tem a autoridade para expulsar o mal, mandar ele embora. Aleluia, Jesus. Então, por isso precisamos estar revestidos do poder de Deus, buscar a presença de Deus para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque é um dom que Deus nos dá. E Deus tinha dado esse dom para meu filho, ele orou. Só que na hora que ele orou, a dor passou para ele, aquela enfermidade passou para ele. E ali eu coloquei a mão sobre ele, ele em cima da cama estirado, chorando com essa dor. Eu estendi as mãos na virilha dele e orei e repreendi aquele mal. Falei, Satanás, em nome de Jesus, dor do inferno, bata em retirada. Em nome de Jesus, a partir daquela hora, meu filho não sentiu mais nada. Até hoje, para a glória do Senhor. Passou por outras coisas, outras enfermidades, mas hérnia nunca mais voltou, nem nele, nem no meu esposo. Então foi a partir desse dia que meu esposo começou a reconhecer que Deus era Deus e que Deus fazia o impossível, que não precisou o médico tocar nele. Ele tinha muito medo de médico, não precisou o médico tocar nele, mas através da oração do meu filho, Deus curou ele. Aquela hérnia sumiu do corpo dele quando ele chegou no médico, que fez os exames. O médico falou assim que não tinha nada, fez o raio-x, mostrou os pulmões dele, falou que estavam como os pulmões de uma criança. Pessoa que bebeu muito, que fumou muito, estava com os pulmões limpos. Então, quem faz isso, irmãos? É Deus, é o poder de Deus. Então, vale a pena você lutar, vale a pena você seguir esse Deus, vale a pena você confiar nele. Mais uma vez eu te digo que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, aleluia. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Vale a pena você confiar. A luta veio na vida do meu filho, muitas lutas na minha vida, porque o meu filho é profeta do Senhor. Eu tenho 3 escolhidos de Deus. A minha família é a família de missionários. Então, tem muitas provas, muita luta. Deus nos chamou como missionário para fazer a obra dele. Não é fácil. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que eu? Porque eu só não escolhi uma pessoa estudada, porque eu só não escolhi uma pessoa que sabe falar, que sabe conversar. E muitas vezes nós não entendemos, Senhor, mas porque logo eu me escolheu, logo eu, que não sei nem falar. Sou tão pequeno diante de tantos homens aí de Deus, mas o Senhor diz que Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Então nós somos aquelas pessoas que não somos, mas que o Senhor usa pela misericórdia para confundir aqueles que se diz que são. Aleluia, Deus. Então tem coisas que não é para nós entendermos, mas é para aceitar. Então eu aceitei o propósito de Deus na minha vida. Tanto é que quando eu fui para ser consagrada missionária, eu nem sabia, o meu pastor fez surpresa. Aleluia, porque ele sabia que eu não queria. Aleluia, eu falei para ele, mas por causa de umas visões que Deus me deu na igreja. Aleluia, Deus, revelação forte mesmo. E aí Deus tocou no coração dele para me consagrar. Aleluia, Jesus. E consagrou outras irmãs também. Mas se fosse pela minha vontade eu não queria, porque no dia que meu filho falou que eu ia ser uma missionária, quando ele viu que ele estava orando, ele não tinha força nenhuma, a força dele tinha acabado, ele não conseguia orar por 3 vezes, ele não conseguia orar. Então ele falava, mãe, eu não consigo. E eu falava assim, eu não vou orar hoje com você, porque você de dia estava dando trabalho, agora de noite você está orando. Então eu não vou orar com você, você vai orar sozinho. Eu fui deitar. E na hora que fui deitar, Deus me incomodou e falou, vai lá, intercede pelo teu filho. E eu fui, porque Deus mandou. Mas eu achava que ele estava fazendo pirraça e eu não queria ajudar ele na oração naquele momento. Deus falou, vai lá, intercede por ele. Naquela hora que eu fui, eu não demonstrei para ele que eu estava com ele. Eu fiquei de longe intercedendo por ele. Quando ele assustou, que ele olhou para trás, ele disse que
a senhora estava aí? Eu falei, estava. Ele, não, quem estava aí era um anjo. A senhora não estava aí? A senhora estava aí? Eu falei, estava. Ele, eu não vi a senhora, eu vi um anjo. Aí ele começou a chorar, me abraçou e pediu perdão. E falou, mãe, a senhora vai ser uma grande missionária, porque não era a senhora que estava aí, era um anjo que estava com as mãos estendidas todo o tempo sobre a minha vida. Aí me deu aquela força. Quando o anjo chegou, me deu aquela força, e eu consegui desenrolar o rolo. E ele estava orando por uma mulher que tinha feito muito mal para meu filho, para a gente. E Deus tinha incomodado ele na madrugada para orar por essa mulher. Então, muitas vezes nós oramos por pessoas que a gente nem quer naquele momento, mas Deus fala, ora. Tem momento que você fala, mas para quê? Deus fala, ora, que eu sei por que eu estou pedindo para você orar. Talvez nós não entendemos, então o chamado é difícil, por conta que tem coisas que nós não entendemos. E nós queremos entender por que Deus está incomodando para orar pelaquela vida, mas nem tudo precisamos entender. Mas precisamos crer e obedecer ao Senhor. E ali, quando ele falou aquilo, meu coração tremeu, porque eu sei que ser servo de Deus, tudo bem, já não é muito fácil você ser escolhido por Deus. Agora você ter uma missão, você ter um chamado de Deus. Quando o Senhor disse para os discípulos que aquele que não deixar tudo e seguir a Ele não é digno dele. Aqui eu entendo quando o Senhor está falando aqui deixar tudo, não quer dizer você abandonar sua casa, sua família, seu trabalho, seu serviço, não. Quando o Senhor está falando deixar tudo aqui, é você deixar a vaidade, deixar o pecado, deixar os seus próprios interesses, deixar a tua própria vontade para viver a vontade de Deus. Aleluia, mas tem pessoas que entendem que quando Deus está falando deixar tudo, Ele quer deixar a família, Ele quer deixar tudo bagunçado e servir a Deus de qualquer maneira. Isso não é dom de Deus. Dom de Deus é você conciliar as coisas. Porque o teu primeiro ministério é dentro da tua casa, da tua família. E se a tua família não estiver bem, não adianta você falar, eu vou fazer isso, e não vai, porque a tua família não está bem. Então, primeiro, vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. O primeiro ministério do cristão é dentro de casa. Então, vamos cuidar da nossa família, por mais difícil que esteja. Se você vencer, se você conseguir conciliar as coisas, se você conseguir cuidar bem da tua família, eu sei que vamos ter luta, vamos ter algumas pedrinhas ali, que não é perfeito. Tem coisas que não dá para aperfeiçoar, porque perfeito só tem Jesus. Mas, da nossa parte, vamos fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Vamos fazer a diferença, vamos ser diferentes, vamos mudar, vamos deixar que as pessoas vejam Cristo em nós. Não precisa nós falar, eu sou de Jesus. Não, as pessoas têm que ver Jesus em nós, porque tem pessoas que batem no peito, quer que todo mundo sabe que ela é cristã. Mas não precisa, porque o próprio Jesus, ele se encarrega disso, de mostrar o brilho dele na minha e na tua vida. É claro que não vamos esquecer que somos cristãos, mas tem pessoas que batem tanto no peito, que eu faço e acontece, mas lá no fundo você sabe que não é nada daquilo. Então vamos deixar que o brilho de Deus apareça na nossa vida, que o nosso testemunho fale mais alto. Tem momento que não vai precisar nem você pregar, eu não sei pregar, eu não sei louvar, mas o teu testemunho já vai falar por você. Aleluia, Jesus. Então, é isso que importa. Eu muitas vezes não sou chamada para pregar, mas quando eu tenho a oportunidade, Deus fala do teu testemunho, eu prego em cima do meu testemunho e eu ganho almas para Jesus com o meu testemunho. Porque o meu testemunho é muito forte, tem coisas que eu nunca contei aqui no canal, mas que um dia eu vou falar do meu testemunho, como tudo aconteceu, o que eu passei. Aleluia, para chegar até aqui. Aleluia, para a glória do nome do Senhor. E eu não abro mão do meu chamado. E antes eu tinha medo de falar, oi, Pai Senhor, eu sou a missionária Nilda. Aí teve um menino que chegou e falou assim, um rapaz, irmã, não precisa mais a senhora falar no canal, que a senhora é missionária, todo mundo já te conhece. Eu falei, não, irmão, eu já acostumei a falar. Eu tinha medo, hoje eu não tenho mais. Hoje eu confio, eu tenho que confiar naquilo, eu tenho que pregar e viver, eu tenho que confiar naquilo que Deus colocou em mim, no meu coração, porque não adianta eu esconder o que eu sou missionária pela misericórdia de Deus. Eu nasci missionária no ventre da minha mãe, eu já tinha chamado, desde pequenininha, que eu já tinha desejo de orar pelas pessoas, só não tinha força de ir para a igreja, porque a minha família é totalmente contrária ao evangelho, mas eu já tinha aquele chamado, a minha família toda já tinha, só que escolheu o caminho errado. Aleluia, muitas vezes nós temos o chamado de Deus, mas não buscamos a Deus de verdade. Falamos de Deus, mas não é verdadeiramente Deus. São ídolos
Então a minha família começou a idolatrar e buscar espiritismo, achando que Deus estava no negócio, mas Deus não estava no negócio. Deus transformou a nossa vida, aleluia, da água por vinho, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Então nada é impossível para Deus. Então ele falou assim: não, mas não precisa a senhora falar que é missionário, todo mundo já conhece. Eu falei: não, Deus colocou no meu coração para toda vez que eu entrar no canal, eu falar: olha, Pai do Senhor, eu sou missionária ainda. Por quê? Porque quando eu entrava na outra rede social, eu começava ali, colocar algumas fotos, pregar, tinha pessoas que vinham por falta de respeito comigo, procurando me namorar, coisas assim. Então eu já falo lá com eu sou, para não precisar mais eu ficar explicando, aleluia. E quando eles entrar, que eles saberem, ele já vai, aleluia, me respeitar, que eu sou um servo de Deus. Não precisa mais ficar explicando quem eu sou. E mesmo assim ainda tem pessoa que nos aborrece, mas graças a Deus, hoje o meu canal é uma bênção. Na rede social, lá no Facebook, eu tinha muitos problemas. As pessoas entravam falando coisas e eu tinha que evangelizar. Tinha hora que eu passava o dia evangelizando essas pessoas. Teve umas que já me xingaram, falaram coisas, mas eu sempre ali na palavra, nunca saí da palavra, para a glória do nome do Senhor, porque o que Deus tem me dado é paciência para lidar com essas pessoas rebeldes, pessoas de coração duro, pessoas, aleluia, que tem um rei na barriga, mas que a gente sabe que o rei dos reis é Jesus Cristo, ele está acima de todas as coisas, e eles acabam, aleluia, reconhecendo que há um Deus na minha vida, aleluia, por causa do espírito de mansidão que Deus me deu. Aleluia, porque eu era uma pessoa muito dura, eu era uma pessoa muito, que era olho por olho, e dente por dente, eu não levava desaforo para casa. Eu era uma pessoa que eu fui muito machucada, chegou uma hora que eu afastava das pessoas para não ser ferida, o máximo que eu podia era afastar para não ser ferida. E quando Deus me deu essa missão, deu um pouco de trabalho para mim falar: eu sou a missionária, sim, missionária Nilda, deu um pouco de trabalho eu aceitar, porque é uma coisa para mim muito grande. Da onde eu vim, ao ministério grande, para a glória do nome do Senhor. Diante dos homens é pequeno, mas diante de Deus é grandioso. Aleluia, você ser um escolhido de Deus. Você não é somente chamado, você é escolhido e você olha que você tem uma responsabilidade. E que todas as vezes que você pensar em pecar, você fala assim: olha, eu não posso, eu sou escolhido de Deus. Eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para aquele que me enviou. Então, quando você é escolhido de Deus, você tem que parar de pensar nas suas coisas e pensar nas coisas de Deus. Você tem que parar de pensar na terra e pensar no reino do céu. Você tem que parar de pensar na tua carne e começar a andar em espírito. E entender que não é mais você, que é Deus. Você tem que abrir mão de muitos sonhos, de muitos desejos, muitas coisas, para viver a vontade de Deus. Aleluia. Está tão difícil nos dias de hoje, as pessoas estão caindo, as pessoas estão falhando por qualquer coisa e não se preocupa que ele é um espelho para aquela pessoa, e se ele falhar, se ele cair, porque falhar todo mundo falha, mas se ele cair, tem pessoas que vão junto com ele porque está espelhando nele, e as pessoas não olham para isso. Nós precisamos olhar que não é só a nossa vida, tem outras vidas envolvidas. Tem pessoas que me acompanham, que vê o meu testemunho, que acreditam na minha fé. E se eu cair, eu falar, não, falar, eu falo. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas se eu cair, essas pessoas vão cair junto. Então a culpa vai ser de quem? Quem é que vai pagar o preço por essa vida que caiu? Vai ser eu. E vou pagar pior ainda, porque se for só pela minha alma. Então nós temos que pensar que tem vidas, tem almas. Quando você pensar em pecar, em cair, você que é um servo de Deus, você que é um escolhido de Deus, você que é um profeta de Deus, pensa que não é só a sua vida. Tem mais vidas que te acompanham, que vê o teu canal, que inspira em você, que vê o teu trabalho, que eu estou aqui nesse canal primeiramente porque Deus já tinha me tocado, e outra que eu inspirei em algumas pessoas de Deus que também tem canal. Aleluia. Agora, se ela cair, eu vou cair também? Não. Eu tenho que seguir em frente. Por quê? Porque o meu alvo é o céu, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é ganhar alma para o Senhor. Eu não posso nem pensar em falhar com este povo, nem cair. Ali eu posso pecar em pensamentos, mas falhar, cair,
Não posso, eu prefiro que Deus me leve. Já falei para Deus, Senhor, se o Senhor ver que eu vou falhar, que eu vou pecar, se o Senhor ver que eu vou abandonar o Senhor, se o Senhor ver que eu vou abandonar a minha fé, aquilo que eu prego, o Senhor me tira. Porque esse mundo não serve para mim, eu não tenho nada nesse mundo que me agrade, a não ser as almas que eu quero ganhar para ti. Nada nesse mundo me interessa, a não ser as almas, as pessoas que eu quero ganhar para o Senhor. Que eu quero orar, que eu quero que seja curado, que seja livre, que seja liberto, que o inimigo tire as patas, as mãos dele sujas de cima dessas pessoas. É só isso que eu quero. Então as lutas vêm por conta das almas, as perseguições vêm por conta das vidas, porque o inimigo não quer abrir mão das vidas. Mas o Senhor já pagou um preço por elas, e o preço foi grande, foi um preço de sangue. O Senhor já pagou um preço por essas vidas. Então vale a pena você lutar por ela, luta pelo teu filho, luta pela tua mãe, luta pelo teu pai, pelo teu vizinho. Porque Jesus já pagou o preço. O que você está fazendo é o mínimo dos mínimos. Só de você já ser chamado, escolhido de Deus, não precisa mais nada. Jesus já te deu tudo. Eu sei que muitas coisas Ele vai acrescentar no tempo dEle, mas só de você já ser um escolhido, já vale a pena você glorificar esse Deus. Então fique com essa mensagem. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Cuida do próximo como se você estiver cuidando de você mesmo. Em nome de Jesus, não olhe para trás. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para aquele que te chamou. Fique com essa mensagem nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Estou orando por você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um neste canal. Continue aí compartilhando, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe nesta manhã. Deus abençoe.